Obrigada. É o segundo, na realidade. É o segundo? Exato. Ontem nós tivemos sessão não deliberativa e, durante a noite, vários senadores e senadoras puderam usar a tribuna, inclusive eu. Mas quero agradecer a Vossa Excelência, senador João Alberto, quero cumprimentar os senadores e as senadoras que aqui estão e dizer, senhor presidente, que no meu breve pronunciamento no dia de ontem, fiz uma avaliação extremamente resumida do que foi, senador Maranhão, a abertura do ano legislativo. E eu dizia naquele momento que eu nunca vi, e esse ano completam 20 anos que eu estou aqui no Congresso Nacional, eu nunca vi uma sessão de abertura do ano legislativo tão desprestigiada como a sessão do dia de ontem. Senadora Ângela Portela, nós que acompanhamos lado a lado, vimos o número reduzidíssimo de parlamentares, sobretudo daqueles que compõem a base do governo, o número reduzidíssimo de ministros, aliás, nem Michel Temer compareceu, o que, em certa medida, é plausível. Mas eu dizia que a mensagem por ele enviada ao Congresso Nacional, lida pelo deputado secretário da Câmara dos Deputados, da mesa, deputado Jacob, que a mensagem que ele enviou nada mais era do que uma grande peça de ficção, porque ele faz uma avaliação do ano de 2017 completamente apartada dos dados reais. Eu costumo sempre dizer que discurso é muito fácil fazer. Você pode inventar, mesmo diante de uma situação adversa, difícil, você pode fazer um belo discurso floreado tentando mudar a realidade. Mas tem algo que não se muda na realidade, senadora Ângela, que são os dados efetivos. Não há discurso, por mais bem elaborado e bem escrito e bem feito que seja, não há discurso capaz de deturpar ou esconder os dados da realidade. Por isso que eu fiz questão de separar item por item da mensagem presidencial e vou ocupar a tribuna vários dias durante essa e a próxima semana para desmontar o discurso mentiroso do senhor Michel Temer. Repito, discurso mentiroso. E o farei não através de palavras, mas através de dados oficiais, através de dados publicados, de dados reconhecidos. Portanto, vamos começar, senhor presidente. A mensagem enviada por ele lembrou o esforço que ele e todo o seu grupo de governo tiveram, o empenho e o esforço que tiveram para vencer uma crise sem precedentes e avaliaram que, com a queda da taxa dos juros e da inflação, passado 12 meses, ele tem a grata, é ele, Michel Temer, falando, a grata satisfação de constatar que unidos conseguiram superar a crise. Vejam o que ele disse, senadora Ângela, com a queda da taxa de juros. Que queda de taxa de juros, senhor presidente? Eu estou aqui com um mapa oficial sobre a evolução dos juros reais no Brasil, senhores senadores e senhoras senadoras. Mostra aqui o mapa que, desde o momento em que ele assumiu o governo do Brasil, em maio do ano de 2016, até julho, ou seja, meados do ano passado, ou seja, mais de um ano, efetivamente, as taxas reais de juros subiram. E não subiu pouco não, senhoras e senhores, subiram muito. Vejam aqui essa tabela, esse gráfico. Durante os anos de 2012, 2015, que nós também tivemos taxas de juros elevadas no Brasil, essas taxas chegaram ao patamar máximo de 6,5% no Brasil. Foi o que chegou no ano de 2012, 6,5%. Pois bem, Michel Temer elevou as taxas reais no mês de junho de 2017 ao patamar superior a 10%. Tanto que o resultado da evolução da dívida pública, senador João Alberto, está aqui também. Porque quem baixa a taxa de juros, baixa também o valor da dívida pública brasileira. Mas olha o que aconteceu com a dívida pública brasileira no ano passado, no ano de 2017. Em 2016, a dívida pública fechou o ano num valor de 3 trilhões e 111 bilhões de reais, pois o senhor Michel Temer
elevou a dívida pública para 3,550 bilhões de reais, ou seja, mais de 400 bilhões de reais. Ele acresceu durante o ano de 2017, a dívida pública brasileira está aqui. A taxa real de juros começou apenas a cair lá em meados do segundo semestre do ano de 2017. Entretanto, a queda que teve ainda é inferior ao que ele comprometeu de forma irresponsável as finanças públicas. E aí nós ouvimos muito falar em todos os discursos ontem na abertura, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, que o Brasil precisa ver organizadas as suas contas públicas e que, para organizar as contas públicas, tem que ter a reforma da Previdência. O que é isso? Atingir e culpar o pobre trabalhador, aquele que ganha um salário mínimo durante a sua vida laboral e depois se aposenta com um salário mínimo, porque é esse que será prejudicado com a reforma previdenciária. Não, o Brasil tem que organizar as suas contas públicas a partir dessa revisão da política macroeconômica, onde para o mercado tudo e para os servidores, para a infraestrutura, absolutamente nada. Então, esse é o primeiro ponto em que ele faltou com a verdade perante a nação e o povo brasileiro. O outro item que ele levanta é sobre a reforma da Previdência, falando da necessidade de se fazer a reforma da Previdência e, entre aspas, diz o seguinte: o atual sistema é socialmente injusto e financeiramente insustentável. Transfere recursos de quem menos tem para quem menos precisa. Veja, ele não está fazendo uma reforma, nem está pretendendo uma reforma da Previdência para acabar com as distorções. Pelo contrário, veja o que ele propõe nos itens: aumentar o tempo de contribuição. Para quem? Para o servidor de salário mínimo. É para esse que ele quer aumentar o tempo de contribuição. Na sua primeira versão, passar para 49 anos o tempo de contribuição. Ele quer aumentar a idade mínima. Para quem? Para o privilegiado? Para os magistrados? Para os procuradores? Não. Aumentar o tempo de contribuição para aquele trabalhador do regime geral, aquele que, no geral, ganha um salário mínimo, aumentar a idade. Ele quer diminuir, senadora Ângela, a diferença de idade da aposentadoria entre homens e mulheres. Será que ele considera um privilégio mulher se aposentar antes dos homens? Isso não é um privilégio, isso é apenas um reconhecimento à tripla jornada, à diferenciação salarial que a mulher recebe, menos quase 30% do que os homens, e ainda o que sofre a mulher por exercer a função da maternidade. Então, as pesquisas que mostram que, com 2 anos depois da maternidade, as mulheres, no geral, são demitidas do seu posto de trabalho, depois de 2 anos de terem os seus bebês, de darem à luz. Dizer que isso é acabar com o privilégio, pois ele que gaste, infelizmente, está gastando dinheiro do povo em propaganda para tentar convencer a nação que a reforma da Previdência é boa. Vai gastar quanto for e não vai convencer, porque a reforma ela é injusta e atinge aquele que mais necessita. Mas vamos lá, falou também do social e do meio ambiente. No social ele diz o seguinte: zeramos pela primeira vez a fila do Bolsa Família e que aumentaram os benefícios, o valor dos benefícios e mais. Diz que o Minha Casa Minha Vida foi revitalizado. De fato, senhores senadores, Minha Casa Minha Vida foi revitalizado para quem não precisa, para a classe média alta, porque para esses ele aumentou o financiamento, enquanto que para o povo que ganha de 1 a 3 salários mínimos, o diminuiu efetivamente. Eu também aqui trago dados importantes, dados que mostram que, por exemplo, o Bolsa Família, ele cortou benefícios na ordem de 1,1 milhão de inscritos no ano de 2016, no período que ficou à frente do governo. O Minha Casa Minha Vida, ele também diminuiu significativamente o número de contratos. No ano de 2017, eram mais de 15 bilhões de reais que foram investidos no Minha Casa Minha Vida. Em 2016, ele baixou para pouco mais de 6 bilhões, de 15 para 6 bilhões. E não satisfeito, em 2017 baixou mais ainda, para 3 bilhões e meio somente. Revitalizou
o Minha Casa Minha Vida? O que é isso? Mas vai além a sua cara de pau, falando na saúde e educação, dizendo o seguinte, falando da reforma do ensino, que agora os estudantes, eu concluo, se Vossa Excelência me garantir, pelo menos 2 minutos eu concluo, falando de saúde e educação, falando e destacando a reforma do ensino médio, falando da recuperação do FIES, falando do aumento do número dos médicos. Tenha santa paciência, senhor Michel Temer. Tenha santa paciência. Eu estou aqui com o resumo da medida provisória 785, que foi transformada na lei em dezembro do ano passado, Lei 13.530, que muda o FIES. Simplesmente ele elimina o período de carência. Vai haver um aumento das mensalidades nas universidades privadas por conta da mudança e da necessidade do fundo garantidor. Ele vai diminuir efetivamente o número de vagas, que chegou a ser 700 mil contratos de financiamento para o ensino superior. No ano de 2014, ele está limitando ao máximo de 100 mil, diminuindo efetivamente, diz que melhorou. Senhor Michel Temer, tenha paciência, que o senhor é mal avaliado, todo mundo sabe, mas o senhor não precisa tentar rever essa sua impopularidade através de mentira, porque isso não vai levar a lugar nenhum. Isso ainda piora ainda mais a sua situação. Dizer que a saúde melhorou, acabou, fechou todas as farmácias populares, absolutamente todas, dizendo que aqui tem farmácia popular, que são os convênios entre o governo e as farmácias privadas, os estabelecimentos comerciais, que isso ia suprir. Não é verdade. Vem diminuindo o número de medicamentos acessíveis às pessoas. O programa Mais Médicos, da mesma forma. O contingente de médicos atuando nesse programa diminuiu de norte a sul do país. E quem mais sofre é o seu Nordeste, senador Maranhão, senador João Alberto. Quem mais sofre é o meu Nordeste. Eu concluo, agradecendo antecipadamente, senador João Alberto, o aumento de tempo que Vossa Excelência me deu, e concluo. Então, veja, não precisa, senhor Michel Temer, não precisa disso, não precisa mentir. Mas a sua mentira é tão feia que prejudica ainda mais, porque tenta convencer a população e os deputados a votarem na reforma previdenciária, dizendo que é para acabar o privilégio de servidor público. Servidor público hoje, desde a instituição da Lei 12.618, está aqui. Servidor público que não aposenta mais com salário integral, também, senador Maranhão. Servidor público federal só pode se aposentar depois dessa lei com o teto do regime geral da Previdência, não mais. Se quiser se aposentar superior, tem que entrar na Previdência suplementar, complementar, porque também o servidor público está sujeito ao teto, servidor público federal. Se os estados não estão, que façam as suas reformas, e não o Congresso Nacional. Então, continuaremos na luta para rever e não permitir o avanço dessa política de retiradas de direito do senhor Michel Temer. Muito obrigada, e semana que vem voltarei, ou amanhã voltarei já à minha análise. Obrigada, presidente.